Olá! Estamos agora no nosso bate-papo 1717, entrando ao vivo, hoje do meio da rua. Hoje eu tinha um compromisso, tenho que buscar minha filha, e aí a gente optou para não ter problema de horário, sair correndo, pegar trânsito, atrasar tudo. A gente vai fazer aqui de dentro do carro. Novidade na área. Mas o bate-papo vai ficar aí 24 horas para vocês curtirem, para vocês verem, para vocês aprenderem. Vamos falar hoje sobre processos. É o calcanhar de Aquiles de quem trabalha com criação. Normalmente, nós tendemos, arquitetos, designers, a gente tende a se ver muito como artista, né? Produtores de criação e de inspiração, e, enfim, de coisas mais abstratas e coisas mais idealizadas do que coisas realmente de fato concretas. E, na verdade, nós precisamos lidar com as coisas concretas quando a gente pensa que você tem um escritório que você tem que administrar, que você tem um cliente que você tem que atender, que, enfim, uma série de processos dentro do nosso dia a dia de trabalho, do nosso dia a dia profissional. E esses processos são fundamentais para que você consiga realmente colocar o teu escritório de uma forma saudável, fazer os negócios acontecerem dentro do seu escritório, captar clientes, o seu próprio a construção do projeto, o raciocínio empresarial, o raciocínio de projeto, enfim, tudo isso envolve você estabelecer formas de agir que não estão necessariamente mais vinculadas ao nosso lado criativo, mas com certeza elas estão vinculadas a criação de formas e estabelecer metas para que a gente atinja determinados fins. Isso nada mais é do que processo. É você avaliar o que você tem que fazer, como é que você vai fazer isso da melhor forma e do menor prazo. Né? Para a gente que trabalha com projetos comerciais, é fundamental a gente participar de todas as etapas que envolvem o projeto e o processo projetual, que a gente chama. Né? Dentro do escritório de arquitetura, a gente tem vários processos. E tem processo administrativo, tem processo financeiro, tem processo projetual, você tem administração, gestão de pessoas, tudo isso faz parte da gestão do seu escritório. E dentro da etapa de gestão do seu escritório, quando você consegue estabelecer as metas e os passos determinados de uma forma correta, de uma forma produtiva, é a hora que você realmente consegue ver a grana entrar dentro do seu escritório. Então, quando você fecha um cliente de projeto comercial e você começa a desenvolver um diálogo com ele, uma conversa com ele, em prol de um direcionamento voltado para atender ele na necessidade, por exemplo, de pressa, que o projeto comercial, uma das características dele é exatamente a pressa, tudo é para ontem, tudo é para anteontem. Quando você consegue desenvolver essa característica dentro do seu escritório de atender esse cliente, lembra que a gente falou na live da semana passada sobre como é que você conquista o cliente? Então, nesse movimento de conquista é exatamente quando você consegue estabelecer dentro do seu escritório o processo que vai atender aquela demanda dele. E aí, o que são, enfim, então, os processos de uma forma prática, de uma forma real? No nosso dia a dia, no nosso trâmite empresarial, no nosso relacionamento. Se você parar para pensar, a gente mexe com processos o tempo todo. Toda vez que você está trabalhando está lidando com pessoas dentro da sua casa, você fazer uma lista de compras, por exemplo, antes de ir ao supermercado, você estabelecer a sua agenda de trabalho e tentar segui-la, tudo isso são processos que você vai trabalhando ao longo do dia a dia. Né? A organização da semana, da alimentação da semana, o que você vai fazer durante a alimentação e o que é que você vai colocar
precisa comprar para ter aquele cardápio. Isso é um processo. Então, o nosso dia a dia, a nossa vida envolve processos. Só que são processos muito mais simples, que fazem parte do nosso cotidiano, que são palpáveis, que são fáceis de você lidar, de você conviver com eles. Porque deles depende a sua alimentação, o bem-estar da sua família, o bem-estar da sua casa. Se você trouxer isso para o âmbito empresarial, o que você vai perceber é que a logística do escritório, de funcionamento do escritório, ela está intimamente ligada a você conseguir conduzir processos. Muitos arquitetos e designers são autônomos e agem como autônomos e acham que porque são autônomos não precisam estabelecer processos de trabalho, porque afinal eu só preciso prestar conta para mim. Mas o seu escritório, de fato, depende de processos para ter produtividade, para ter lucratividade, para que você consiga desenvolver rapidamente os trabalhos que são feitos dentro do seu escritório. Então, quando você consegue estabelecer isso dentro da sua realidade de escritório e trazer isso e ver isso com a seriedade que isso tem, os resultados acontecem. E aí, diante desses resultados, você começa a ver o seu nível de produtividade melhorar, a qualidade de projeto melhora, a entrega e a satisfação com o seu cliente melhora. Então, todo o seu processo produtivo de trabalho vai ser aperfeiçoado a partir do momento que você incorpora processos. E quanto maior você cresce dentro do escritório, maior é a necessidade desses processos. Quando você trabalha sozinho, se você consegue se organizar para estabelecer dentro do seu tempo produtivo normas e regras de conduta e de pensamento e do raciocínio que você vai ter, mesmo da produção do seu projeto, você vai ver que as coisas começam a se tornar automáticas dentro de você. E aí a chance de você lidar com a sua procrastinação de uma forma saudável é muito melhor. A gente tende, vários estudiosos falam que todos somos procrastinadores, todos somos de uma forma geral. Isso faz parte da natureza humana. A gente tende a se acomodar, a gente tende a parar e ficar aqui no nosso cantinho e deixar as coisas indo acontecendo, e aí quando chega na última hora você vai e resolve. Tem gente que consegue ter uma produtividade excelente assim. A procrastinação, ela lida com a procrastinação de forma saudável, de forma salutar. E tem gente que não. Tem gente que entra a pressão e fica, uau, não dou conta, não vou conseguir, não vou vencer, não vou fazer, como é que eu vou lidar com isso, etc e tal, e aí trava, sabe? Então, você precisa se conhecer dentro do seu processo de procrastinação, que todos temos. Só que quando você estabelece um processo, por exemplo, produtivo dentro do seu escritório, vamos citar um exemplo prático. Eu preciso fazer um levantamento. Se eu tenho esse levantamento, ele precisa fazer, você de antemão já sabe o que é que você precisa. Eu preciso de máquina fotográfica, eu preciso de trena e eu preciso de uma pessoa para me ajudar no levantamento. Então, quando você marca um levantamento, você já tem tudo isso providenciado. Você não vai chegar em cima da hora e falar, meu Deus, cadê a trena? Cadê isso? Cadê aquilo? Não. Se você já estabeleceu um sistema processual, por exemplo, para guarda desses equipamentos, você já sabe que a sua trena vai ficar em determinado lugar, que a sua prancheta vai ficar em determinado lugar, que o papel está num lugar, e aquilo ali você está sempre ali. Isso também é um processo. Isso faz parte da sua organização e do seu planejamento, que fazem parte do estabelecimento do processo de levantamento. Então, cada etapa do projeto, você pode estabelecer formas de criar hábitos e formas de conduta para facilitar e ganhar tempo. E à medida que você vai repetindo isso, você vai ganhar uma coisa que é fantástica no nosso meio de projeto comercial, que é a capacidade de gerar em um curto tempo um produto muito bom.
Por quê? Porque aquilo já começa a ficar incorporado em você e o seu raciocínio fica moldado para agir daquela determinada forma. Então, quando você senta para fazer um estudo preliminar, se você tem um processo estabelecido de como desenvolver esse estudo preliminar, você é capaz de gerar um estudo preliminar num tempo reduzido. Enquanto uma pessoa vai levar uma semana para fazer aquele estudo preliminar, aquilo já está tão incorporado em você, você já sabe tanto as necessidades que aquela loja vai ter, ou que aquela clínica vai ter, ou enfim, o que aquele espaço comercial vai precisar, aquilo já está tão incorporado dentro de você, que a coisa sai rápido e sai fácil. E você sabe o que você tem que fazer. Não, eu tenho que apresentar para o cliente isso, isso e isso. Então você não vai perder tempo detalhando coisa que você não vai precisar apresentar agora. Você vai simplesmente fazer o processo de criação e vai ter liberdade para criar com mais facilidade. Então, você conseguir trabalhar, estabelecer esses processos e trabalhar esses processos dentro de você primeiro, para você incorporar isso dentro de você e tornar isso como, ver isso como uma forma de aumentar a lucratividade do seu escritório, é fantástico. Por que isso aumenta a lucratividade? Porque projeto que fica dentro de escritório é projeto que vai ficando caro. Projeto, principalmente projeto comercial. Projeto comercial, além do prazo ser reduzido, porque você tem um compromisso com o seu cliente, você tem que fazer ele ficar pouco tempo aqui no seu espaço, do seu escritório, porque você tem outro projeto vindo, você vai ter outro negócio para fechar. Então, não se atenha, não fique com preguiça. A gente tem preguiça de lidar com o processual, porque a gente acha que dá trabalho, que é custoso, que é chato. Eu vou ter que estabelecer um formulário, eu vou ter que estabelecer um questionário. Se você pensar que você só vai precisar fazer isso, na verdade, assim, você vai ter que revisitar isso várias vezes para aperfeiçoar o método. Mas se você perceber que a parte dolorosa é só a primeira vez, e que se você já fizer isso agora, e não esperar o seu escritório estar grande, crescer, ficar gigante, para você poder conseguir fazer isso, porque vai dar muito mais trabalho, entendeu? Quando você faz isso dentro de um escritório que já tem 4 pessoas, vamos supor, numa sociedade que eu tinha, nós éramos 4. E dentro da parte de estabelecimento de processos, todos nós 4 já sabíamos como é que funcionava o escritório. A gente já tinha isso estabelecido. Então, a gente sabia que quando chegava um projeto, a gente fazia divisão de tarefas e cada um que era responsável pela sua tarefa já sabia exatamente o que tinha que fazer. E a gente só sabia isso porque a gente já tinha estabelecido antes um processo, e esse processo foi passado, inicialmente era eu e minha sócia só, depois o pessoal que chegou depois, a gente passou para eles essa metodologia, eles absorveram essa metodologia, e a gente tinha como cobrar uns dos outros. Então, como todo mundo sabia o que tinha que fazer e como é que tinha que fazer, não tinha a desculpa de que, não fiz porque eu faço desse jeito. Ou por causa... Você não tem essa desculpa. Na sua relação com os seus funcionários ou com os seus parceiros, a regra está clara para todo mundo. E dentro dessa regra que está clara para todo mundo, você consegue trabalhar os momentos específicos das etapas de projeto de uma forma segura, porque você sabe que a outra pessoa está fazendo exatamente o que ela tem que fazer. E na hora que aquela coisa vier para você, se você é responsável pela próxima etapa, você tem como pegar esse o que foi feito, avaliar mediante o processo que for feito e fazer uma análise crítica que não tem a ver com a conduta da outra pessoa, mas tem a ver com a forma como o seu escritório funciona. Então, estabelecer processos é ganho de tempo, é ganho de lucratividade, é ganho de produtividade. Então, não negligencie isso. Processo não é algo que a gente precisa estabelecer porque alguém disse que tem que ser assim. Processo é algo que você precisa estabelecer porque isso é benéfico para o seu escritório.
E por que que, no final das contas, o que que isso tem a ver? Que é a grande pergunta que a gente colocou, né, na chamada da live de hoje. O que que o processo tem a ver com isso? Bom, tem a ver com tudo isso que vai trazer de benefício para o teu escritório e tem a ver com tudo que ele vai trazer de benefício para você. Porque se você consegue ter um escritório produtivo, lucrativo, o que que vai acontecer com a sua qualidade de vida? Sua qualidade de vida naturalmente vai fazer assim, ó, vai crescer. Porque você vai ter mais dinheiro entrando para poder investir naquilo que realmente é importante para você. E aí vai ser o que for. Você vai ter mais tempo para investir naquilo que interessa para você. Naquilo que é importante para você como pessoa só. Não só como um empresário do seu escritório ou como um parceiro de um escritório. Mas você vai ter como vivenciar no seu dia a dia as consequências do estabelecimento do processo que você colocou lá no seu escritório. Então, é uma cadeia. E quanto antes a gente consegue entender que isso é fundamental, tanto melhor. Porque na hora que seu escritório começa a crescer, é a hora que você vai dar de cara com a falta de processo. É a hora que você coloca o método em xeque. É a hora que você vai ter certeza se aquela pessoa que está fazendo o trabalho com você, ela está realmente fechada contigo, ela está compromissada com você. Porque se ela começar a não fazer conforme o processo, é sinal de que ela não está levando o trabalho a sério. E aí você pode renovar a sua equipe, você só vai trabalhar com quem interessa. Na produção de projeto, por exemplo, quando um projeto sai do estudo preliminar e vai para projeto executivo, quantas e quantas vezes, quando não se tem um processo de, por exemplo, se você trabalha com AutoCAD, um processo de layers definido, quantas e quantas vezes você perde tempo arrumando o layer? Porque aquela linha que é de cota está no layer de alvenaria, porque a linha de projeção está misturada com a de piso, está no layer da de piso. E aí você, o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Você está perdendo tempo. Tempo que era para você estar produzindo. E aí, ao invés de você produzir e entregar o projeto executivo no prazo que você tinha combinado, você vai levar mais tempo. Mas tudo por quê? Porque a pessoa não seguiu o processo. Então, você consegue entender o nível de complexidade que é a falta de processo? Se você acha que dá trabalho montar o processo, é porque você não tem noção do trabalho que dá quando você não tem ele montado. Quando ele não funciona dentro do seu dia a dia, do seu escritório, do seu planejamento de projeto e de escritório de uma forma geral, imagina você ter que bater uma proposta e cada vez que você tem que bater uma proposta, você tem que copiar aquela proposta e começar tudo do zero de novo. Imagina você ter que bater um contrato, ter que tudo começar do zero de novo. Sabe? São momentos. Aí você fala, não, mas eu tenho um ali, só que aquele ali você vai usar para todos eles, para todos os produtos de dentro da sua empresa, e aí você não vai conseguir atingir o cliente, convencer o cliente que você tem um bom produto para oferecer para ele. Porque se você não está mostrando ordem e organização para um cliente empresário, para um cliente residencial, um cliente pessoa física, você ainda consegue disfarçar. Você ainda dá, porque ele não conhece o trâmite da coisa. Mas para um cliente empresário, ele vai matar na hora. Ele vai saber olhar para você, pela conversa que ele vai ter com você, ele vai saber se você vai conseguir entregar ou não o que ele precisa. Se ele é uma pessoa que já tem experiência de trabalhar com projetos de arquitetura, por exemplo. Se ele já desenvolve isso dentro do escritório dele, do negócio dele. Se isso já faz parte. Se você quer trabalhar com uma franquia, se você não tiver um processo estabelecido para trabalhar com franquia exclusivamente, você não vai conseguir. Porque franquia é processo o tempo inteiro. Se você tem um cliente que chega para você e fala com você assim, olha, eu quero desenvolver um projeto que eu quero transformar ele em franquia. E aí você não tem a compreensão de que você precisa estabelecer um processo dentro dessa criação desse projeto, você não vai conseguir atender esse cliente.
E aí entra aquilo que a gente falou lá no começo da aula. O que é que a gente tem preguiça? Ah, porque não, eu sou artista, né? Eu não faço essas coisas técnicas, eu não sei o quê. Mas a sua arte e a sua criação, ela, dentro dos espaços comerciais, ela está intimamente vinculada a você conseguir raciocinar processualmente uma loja, por exemplo, ou um atendimento. Quando você conversa, faz o briefing com o seu cliente, uma das coisas que você pergunta para ele é quais são os processos de trabalho dele. Como é que funciona o atendimento? Como é que funciona a logística? Como é que é o abastecimento? Ele tem estoque, ele não tem estoque? Como é que funciona? Isso tudo é processo. O teu cliente tem, você precisa ter dentro do seu escritório. Então, a gente que trabalha dentro da área de projetos comerciais, a gente está lidando com o processo o tempo todo. E aí, quanto antes você estabelecer isso dentro do seu escritório, tanto melhor. Porque você precisa entregar rápido. Projeto comercial, a gente não tem margem de tempo para queimar. Não tem. A gente tem que produzir rápido, a gente tem que pensar rápido, a gente tem que pensar em boas soluções de forma rápida. E se você não tem isso incorporado dentro de você através de uma metodologia de trabalho e de um comprometimento de etapas de trabalho, seja com você mesmo, quando você é sozinho, ou seja, principalmente com a sua equipe, você não vai conseguir atender a demanda do cliente, você perde o cliente, você perde o negócio e você compromete a sua empresa, que é a sua fonte de renda. E aí, quando você comprometeu a sua empresa, você comprometeu a sua família, você comprometeu o seu estilo de vida, você comprometeu o seu dia a dia. Então, o que a gente precisa raciocinar é que não importa se você é uma pessoa sozinha ou se você já é uma empresa já tem 4 parceiros, 3 funcionários, um estagiário, sei lá o que quer que seja. Isso não importa. Não importa o tamanho que você está agora. Se você não tem processo, comece agora. Comece já. Porque vai fazer diferença no teu resultado, tá? Você é um empresário e você precisa ver as coisas conforme um empresário. Você tem que ver as coisas com um compromisso de ser um empresário, de estar comprometido com a sua renda, com o seu salário, sabe? Você tem um prolabore, você precisa sobreviver, você precisa pagar suas contas. Você, como empresário, tem que pagar as contas da tua empresa e tem que pagar as suas contas pessoais. E as suas contas, sua vida pessoal também depende de processos. Então, assim, não fuja deles. Estabeleça, incorpore, sente, faça o dever de casa do empresário. Faça o seu dever de casa como empresário. Lide com isso de forma franca, de forma aberta, para que você possa realmente estar experimentando o melhor daquilo, para que a sua vida como profissional de arquitetura e designer e engenheiro não seja um fardo de você ter que virar e falar assim, eu não gosto da minha profissão, a minha profissão dá trabalho, eu não consigo ver dinheiro, eu só trabalho e não tenho retorno financeiro. Você não tem retorno financeiro porque você não está conseguindo conduzir as coisas da melhor forma. Você precisa correr atrás do prejuízo. E se você acha que você não dá conta, se você tentou já várias vezes, fala, não dou conta de fazer isso. Não entendi. Você tentou de várias formas, porque às vezes a gente tenta de uma forma só e aí se dá a desculpa, né? Não, eu tentei e tá tudo certo. Eu não consigo. Tente de várias formas. Se você tentar e chegar à conclusão de que não é isso, não tenho tarimba para isso, não dou conta de fazer isso, realmente não é minha praia, contrate alguém para fazer. Existem profissionais que vão para o seu escritório para arrumar o seu escritório, para arrumar a casa e te falar, olha, a partir de agora você vai fazer assim, 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 assado. Tem gente que ama processo. Tem gente que eu gosto muito, confesso. E no dia que eu descobri que implementar processo ia me dar liberdade de criação, eu fui para outro planeta. Eu me tornei uma mulher muito mais feliz. Então, assim, eu amo processo. Se você acha que não dá conta, contrata alguém, sabe? O que a gente não dá conta de fazer, a gente paga alguém para fazer mesmo.
Entendeu? E tá tudo certo, é isso mesmo, não tem nada de errado com isso. A gente não é obrigado a fazer tudo, a gente não é obrigado a saber de tudo, a gente não é obrigado a lidar com todas as circunstâncias empresariais, tá? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vou dar um oi aqui para quem entrou. Foi a Glauber, desculpa, Glauber. Foi a S. Marques, com projetos, é isso? A Araújo e a Tereza. Então, assim, foi ótimo estar com vocês. Vou dar uma acenada aqui básica para todo mundo. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida que quiser mandar por direct pra gente, a gente responde com relação a essas questões processuais. A gente tem esse cuidado de estar falando. A gente sabe que é um tema espinhoso, que é um tema que não dá audiência. A gente viu que hoje a gente teve bem menos audiência do que normalmente a gente tem, mas é um tema fundamental, tá? Fundamental de você lidar. Você precisa aprender a lidar com os processos de uma forma saudável, porque eles vão ser benéficos, eles vão trazer qualidade de produção para o seu escritório e qualidade de vida para você. Não deixe de levar isso a sério, tá bom? Faça o que for necessário para você estabelecer esses processos. Pare, analise, pense, veja o que vale a pena você investir, quanto de tempo que você precisa investir para estabelecer aqueles processos, quanto que você precisa relacionar, como é que você vai ensinar esses processos para os seus parceiros, enfim, faça esse planejamento. Separe um momento. Todo empresário tem que ter um momento na sua agenda para fazer essas coisas. Senão a gente vai se atropelando, tem projeto, e aí a gente não faz nunca, e nunca vai chegar num dia que você vai lamentar não ter feito, porque o teu escritório vai começar a tomar volume, você não fazer vai comprometer a sua produtividade, vai comprometer seu escritório. E aí você vai ter que fazer em cima da hora, correndo, ou então, né, se virar nos 30 para lidar com aquela situação que pode futuramente comprometer o seu escritório seriamente. Se você não tiver, por exemplo, um processo financeiro muito bem estabelecido, você pode ter 30 clientes por mês, você vai quebrar. Então leve isso a sério, tá bom? Hoje a gente fez aqui do carro a live, fizemos na rua, eu estou buscando minha filha, então, para quem está chegando agora, então a gente fez meio que na corrida aqui, mas não queremos deixar vocês na mão, não vamos deixar de fazer, estamos aqui para isso. Toda segunda-feira o Bate-Papo 1717 é comigo para falar sobre o projeto. Na quinta-feira a Débora fala sobre obra. A gente vai falar de onde a gente estiver. A gente a gente agendou isso como um compromisso real, assim, sério, que a gente tem com vocês, de estar trazendo conteúdo relevante, de estar trazendo coisas que vocês possam implementar dentro do escritório de vocês, que vocês possam realmente levar a sério. Semana que vem a gente vai ter uma novidade. A gente vai falar mais pra frente, eu não vou falar agora, a Débora tinha até falado pra mim não falar nada, mas eu não aguento, eu fico aqui. Não, semana que vem a gente vai ter uma novidade aqui na Escola de Projeto Comercial, mas a gente vai deixar pra contar semana que vem. E, enfim, sejam muito bem-vindos. Quem entrou aqui agora foi a Ana, a Amanda, a Naila, enfim, a gente está terminando aqui agora. Hoje a gente teve um fundinho musical, mas tá tudo certo. Ouçam, a live vai ficar 24 horas à disposição de vocês. E a gente vai, durante a semana, quinta-feira, a Débora tá aí com vocês para falar sobre obras, tá bom? Um beijo bem grande, uma ótima semana para vocês, uma semana produtiva. Pensem sobre processos, pensem durante essa semana como é que vocês vão estabelecer esses processos dentro do escritório de vocês, para que vocês possam estar funcionando de uma forma séria e comprometida com o seu escritório e com os seus clientes. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima semana.